caso Pessoa, que nós tomamos como um caso muito nosso português, de facto não é um caso nosso, como já se viu um pouco, enfim, pelo que está para trás. Não é um caso nosso. Bom, também não é um caso nosso, porque o Pessoa não é só nosso. O Pessoa tem uma formação inglesa, o Pessoa vem da África do Sul, essas coisas todas. Não é? Portanto, uma ideia importante é analisar a Pessoa em contexto, que me parece que pode, e começa a ser feito nos últimos anos, até pelos pessoanos, que durante muito tempo se debruçaram, talvez excessivamente, exclusivamente ou quase, sobre o fenómeno de Pessoa no que diz respeito aos heterónimos, mas nos últimos anos, sim, vem-se contextualizando cada vez mais a Pessoa, em termos europeus, porque a Pessoa não está sozinho na Europa do seu tempo, e em termos filosóficos, porque há muita influência e ligação filosófica que ultimamente tem sido mais desenvolvida, sobretudo o caso de Nietzsche, por exemplo. Já há muita coisa que se tem dado mais atenção, mas não só. Portanto, uma ideia é essa, a Pessoa em contexto, em primeiro lugar, porque há de facto uma série de fenómenos que vêm de trás, como vimos, e que ganham em Pessoa, no nosso caso português, e na época, que era de facto princípios do século XX em Portugal, isto era uma pasmaceira completa, não é? E a Pessoa cai aqui e toda essa problemática que ele assimila, e já vem da África do Sul e continua a aprofundar, ganha uma visibilidade enorme, não é? E sobretudo depois através do momento em que se começam a conhecer alguns dos heterónimos e por essa proliferação de heterónimos que, como se sabe, já vinham da África do Sul e não nascem, digamos, apenas naquela célebre noite em que o Caeiro os terá inventado. Não, eles já existiam, como se sabe, mas o contexto parece-me importante. Em segundo lugar, a própria biografia do Pessoa, o facto de ele vir de uma formação que é uma formação sobretudo anglófona e europeia também, em que leu muitos autores que aqui não eram lidos. O caso de Nietzsche tinha alguma presença na época do Pessoa, sobretudo através de um ou dois autores, que entretanto também já está estudada. Há uma tese que foi feita há anos na Universidade do Porto sobre a recepção de Nietzsche em Portugal. Eu próprio também já escrevi uma vez, está num dos livros que está ali, A Espiral Vertiginosa, um ensaio sobre a recepção de Nietzsche na literatura portuguesa, e isso já era um pouco mais presente. Mas há muitas outras coisas que conhecemos hoje do Pessoa que em Portugal eram desconhecidos. Portanto, há este duplo lado. O Pessoa, por exemplo, não me parece que seja completamente indiferente para a questão dos heterónimos e pelo interesse do Pessoa em desdobrar-se em máscaras, como faz desde muito, muito cedo, ou ele ter lido certos poetas e autores que leu já na África do Sul. Até o Shakespeare. O Shakespeare é um desses casos, parece-me a mim, de uma escrita múltipla, de uma escrita muito desdobrada em personagens, naturalmente, mas também muito prismática e muito universal. E a Pessoa assimila tudo isso, como assimila os poetas ingleses e alguns franceses, que são lidos e que têm alguma influência nessa prática do jogo das máscaras, da escrita do fingimento, da invenção de mundos, o Browning, que eu citei há pouco, mas também alguns simbolistas. E, por outro lado, as leituras filosóficas, que não são só Nietzsche, mas que são alguns filósofos da tradição inglesa, que aparecem mais nele, como Berkeley, por exemplo. E Berkeley, agora é um caso, um filósofo do empirismo inglês, o Berkeley tem uma relação muito estreita com um outro filósofo, a que eu uma vez me referi num livro que já tem muitos anos, num ensaio sobre o sensacionismo e esses ismos da época, que é um filósofo austríaco muito pouco referido e conhecido, mas que desenvolve toda uma filosofia a que a Pessoa não pode, digamos, ter deixado de ter conhecido nessa altura, pelo menos indiretamente, que é uma filosofia do sensacionismo. É um filósofo chamado Ernst Mach, que é austríaco e que desenvolve uma filosofia sensacionista no sentido da dissolução de um sujeito racional em, como diz o Mach, Ernst Mach, em feixes de sensações. O Mach fala em feixes de sensações. Ernst Mach, assim, M-A-C. É um filósofo que tem algumas coisas que chegaram cá. Eu, na altura, fui ver o que é que havia dele nos catálogos antigos da Biblioteca Nacional, já desse tempo, onde o Pessoa ia muito, aliás. O Pessoa, quando não mandava vir livros de Inglaterra, quando não os comprava, ia à Biblioteca Nacional.
E o Marx está lá, de facto, já nessa época. Bom, isso agora é mais ou menos secundário, porque talvez tenha sido mais Nietzsche que teve uma influência mais decisiva e uma presença mais importante na obra do Pessoa. Depois, o que me interessa é só destacar algumas ideias, já que a questão está muito discutida, da construção heteronímica do Pessoa, e começaria por lembrar, a certa altura, numa das cartas ao Gaspar Simões, o Pessoa diz, por exemplo, um primeiro aspecto, que nas ficções do eu nunca se chega ao que ele chama o disfarce absoluto. Ou seja, a primeira ideia, a alteridade dos heterónimos não é total, nunca se chega ao disfarce absoluto. Um segundo aspecto que pode ser interessante é o facto de que, e esta é a ideia que me parece que eu hoje defendo mais, é o facto de que o eu e essas ficções, ou o Pessoa ortónimo e os seus heterónimos, formam um todo. Ou seja, nesta construção não haverá exterior, não haverá um centro, que à primeira vista seria o próprio Pessoa, ou aquele que é apresentado geralmente até nas edições como o Pessoa ortónimo. Penso que não há um centro que controle todo esse jogo das máscaras e dos heterónimos. Por exemplo, se fizermos uma comparação, como eu fiz neste livro de 87, entre o Robert Browning, que cria os monólogos dramáticos e figuras em que se desdobra e se objetiva na expressão, compararmos os dois, o caso do Pessoa revela um documento, digamos, de um desencontro permanente e total e de um descontrolo, de alguma maneira, em relação a todas essas figuras que são criadas. Na altura, um pouco antes, num dos livros sobre Pessoa, Eduardo Lourenço perguntava quem é que de facto controla quem no jogo dos heterónimos. Podemos dizer, Queiro inventa-os, mas não, eles já existiam antes. Pessoa é um centro, assume-se a si mesmo como criador dos heterónimos, ou podemos vê-lo como tal. Não será bem assim, não é? Enquanto que no Pessoa é assim, não há um centro, não se sabe exatamente quem controla quem. No caso do Robert Browning, um pouco mais convencional, é ainda alguém, um centro que inventa todos os outros. E isso torna-se mais claro. No caso do Pessoa, não me parece que seja possível chegar a uma espécie de síntese harmonizadora como se pode fazer entre essas figuras, como se pode fazer no caso do inglês, do Browning. O próprio Pessoa pergunta, a certa altura, colocando esta questão da não existência de uma unidade, se Deus não tem unidade, como a terei eu? Não é? Também podíamos pensar, pode haver um centro num poeta como Pessoa, altamente intelectualizado, não é? Como é a poesia dele, podia haver um centro, uma instância mais ou menos soberana e criadora de tudo o resto, que seria o próprio intelecto. O intelecto como um centro que falta, um centro que, no entanto, em alguns outros contemporâneos, também é visto esse centro como qualquer coisa que não pode sustentar o mundo, portanto, não pode servir de centro, propriamente dito. Por exemplo, em Yeats, no simbolista irlandês. E também acontece, como eu, na altura, nesse livrinho chamado O Espinho de Sócrates, dizia que o intelecto não é uma instância soberana e livre e determinante para a criação dessas figuras, na medida em que o intelecto é qualquer coisa como uma maldição ou uma doença, nos modernos, muito no Pessoa. É uma doença que se manifesta numa nostalgia vitalista. Há, de facto, todo um intelectualismo. No caso do Pessoa, há uma tentativas múltiplas de despersonalização, de impessoalização da expressão, e, no entanto, isso é uma espécie de maldição, é um espinho cravado, digamos, numa predisposição, também ela vitalista, recalcada, em Pessoa, em Eliot, no Gottfried Benn, nos alemães, pintores como Kandinsky, em que há fenómenos semelhantes, etc. Aliás, recentemente, já lá chego, esta ideia de que há uma predisposição que acaba por ser vitalista e não intelectualista, num caso como o de Pessoa, foi retomada agora no ano passado, no último livro do José Gil sobre Fernando Pessoa. Ele chega um pouco a esta mesma ideia, que é uma ideia muito pouco curial, digamos, muito dificilmente aceite para um poeta como Pessoa, mas já lá vamos ver. Portanto, isto poderia levar-nos a dizer que, como a Pessoa diz, as ficções não são absolutas, não há exterior nem centro,
Portanto, não pode existir aquilo que se chama pessoa ortónimo, de nome próprio. Orto significa o nome próprio, o nome certo, o nome no seu lugar, a partir do qual depois nasceriam os outros. Ou então, esse nome próprio deixou de existir, esse pessoa ortónimo, a partir do momento em que inventou, talvez se possa dizer que não inventou, que lhe nasceram os heterónimos. A partir desse momento, esse centro terá deixado de existir. E poderíamos então concluir que a instância geradora, digamos, dos heterónimos e do pessoa ortónimo, dos heteronomes e dos ortonomes, digamos, é uma espécie de matriz ausente de todos eles, que está fora, um lugar descentrado qualquer, ou uma órbita excêntrica, a que podíamos chamar inconsciente, mais facilmente, ou o que Alençol há pouco dizia, uma consciência maior. Evidentemente que há um sujeito empírico, que é o pessoa que andava na baixa, vestido de preto, etc. Há um sujeito empírico onde tudo isto conflui, ou onde tudo isto irradia. Mas isso agora interessa pouco aqui, não é? Interessa é na construção literária dos heterónimos. Portanto, a tese final que se poderia extrair daqui é a seguinte: toda pessoa descrita, digamos, é uma constelação heteronímica e, por isso, seria um eu que não tem autorretrato nem centro, mas tem apenas heterorretratos, incluindo o pseudo próprio. Quer dizer, o pessoa é todo ele uma série de heterorretratos, de heterónimos, incluindo ele próprio, pessoa ortónimo, não é? Ele próprio, portanto, seria mais uma máscara de si, não é? Esta questão, só para abreviar, cito dois tratamentos recentes do caso Pessoa. Um deles, do Manuel Guzmão, num ensaio que apareceu num último livro dele, em que ele reúne uma série de ensaios, e um deles chama-se Anonimato ou Alterização, um desses ensaios. E o Manuel Guzmão vê o Pessoa aí como o que ele chama autor de autores. Autor de autores, um autor multipolar, como ele diz, em diálogo múltiplo e descentrado, sempre. Por outro lado, e aí não anda longe de outras coisas que o José Gil já tinha dito, por exemplo, diz-se que os heterónimos são formas particulares de devir autor. E o devir autor é um termo que já o José Gil tinha usado. Ou seja, modalidades de um devir outro. E sendo assim, parece-me ser possível então que exista nessa construção do Pessoa qualquer coisa como um duplo movimento. E esse duplo movimento seria, por um lado, e cito aqui o Manuel Guzmão outra vez, o que ele chama o movimento de metamorfose do autor em heterónimos, por um lado. E, por outro lado, o da heteronimização defensiva, como diz o Guzmão, do autor-pessoa. Um movimento que seria o da metamorfose do autor em heterónimos e um outro que seria o da heteronimização como uma forma de defesa do autor-pessoa. E neste duplo movimento, que no fundo é uma oscilação entre uma afirmação ostensiva, por exemplo, da singularidade num poema, como há bocado referia, como Isto, que é uma arte poética em que se diz eu, e uma outra pretensão de alargar essa singularidade a uma universalidade que, por exemplo, podia estar na autopsicografia, que não se diz eu, diz o poeta, ele, em geral. E aí, portanto, entre estes dois polos, ou estes dois movimentos, joga-se toda a teoria do fingimento do Pessoa. E o Manuel Guzmão adianta mais uma expressão, uma ideia que pode-se fazer algum sentido, que vem do Nietzsche, dizendo que essa construção, essa teoria do fingimento, é uma verdade-mentira em sentido extramoral, que ecoa o título de um célebre ensaio de Nietzsche, dos princípios de Nietzsche, que se chama Sobre a Verdade e a Mentira em sentido extramoral. E o que se quer fazer aí é remeter para uma noção de verdade que não tem a ver com valores ou com a moral, nem sequer tanto com uma ética, o que já poderia ser mais aceitável, mas é qualquer coisa de puramente estético, ficcional. E é assim então que o Guzmão vê o Pessoa. Talvez mais interessante ainda é o que o José Gil diz no último livro que chama O Devir Eu, de Fernando Pessoa, que é um livro do ano passado, em que essencialmente vem propor a ideia de que
existe nesta complexidade do Pessoa, que é uma unidade sim, mas uma unidade sempre em tensão, sempre tensa, existiria então aí qualquer coisa, como diz o José Gil, como a imagem do eu Pessoa, que seria o que ele chama um espaço interior implodido e cheio de uma multidão. Uma espécie de implosão para dentro de si mesmo, criando uma multidão. E uma espécie, portanto, de o eu como grande receptáculo de todos os outros criados, em que a imagem do eu aparece para o José Gil ou como um mapa, como ele diz, que recobre outros mapas, uma espécie de palimpsesto, de camadas sucessivas, e de facto podemos pensar, agora surge-me de repente, a propósito do palimpsesto, que na imensidão dos heterónimos de Pessoa, poderemos eventualmente pensar nessa imagem do palimpsesto, porque alguns estarão mais à superfície e outros serão mais profundos, não é? E por outro lado, para além dessa imagem do mapa e do palimpsesto, o Gil vê este fenómeno da heteronímia pessoana como qualquer coisa que pode ser abrangida com um mapeamento, como ele diz ainda, em dois regimes. O que ele chama o eu plano multidão, e aí reduz toda esta enormidade, enfim, esta vastidão dos heterónimos a um fenómeno de superfície, a um plano, que no entanto é um plano multidão, e que existe, pelos vistos, existe no eu, porque ele chama eu, plano, multidão, com hífenes. E que se diferenciaria de um outro tipo de plano, que seria o da simples pele, como ele diz, não é? O que é que está aqui em questão? Eu penso que há duas ideias, pelo menos, que se podem extrair desta visão planificada ou de superfície dos heterónimos, como um plano no José Gil. A primeira é de que esse eu já não é um sujeito de nenhuma espécie, mas um puro plano. O José Gil sugere e diz que é uma pura superfície de circulação de fluxos de sensações. Uma imagem que poderia então, eventualmente, ter alguma contradição em relação àquela outra de um eu como um espaço interior implodido. Porque esse não seria um plano, teria que ser naturalmente um espaço de outra natureza qualquer. Mas é esta a imagem que fica, do eu plano multidão. Em segundo lugar, isto pode significar que esse eu não é o eu da Pessoa, não é o outro, digamos, o outro ponto de vista mais clássico, em geral, nos comentadores de Pessoa, que seria um eu que, como diz o José Gil, sofreria de uma falta ontológica, de uma radicação no ser, no mundo, de uma vida simplesmente humana, que é aquilo que nós encontramos em muita poesia de Pessoa, esta noção e alguma nostalgia do que está do outro lado do muro branco do quintal, como parece no Albert Campos a certa altura, ou imagens deste tipo, ou da vida que está lá fora, etc. Então, segundo o José Gil, não é propriamente isso. Para ele, esse eu não é nenhum eu em perda de humanidade, em perda de vida, não seria um eu em perda, mas simplesmente um eu que possibilita a escrita nesse plano em que todos se encontram, os heterónimos e o eu ortónimo. E, segundo ele, desfaz-se então uma distinção que ele não acha muito operacional entre o chamado eu empírico do Pessoa e o que ele chama o eu substancial vazio. Essa noção que transparece na poesia do Pessoa de que há de facto um vazio de substância, um esvaziamento de sentido, tudo isso que se oporia a esse eu empírico. Ele pretende desfazer essa oposição e então surge essa outra imagem que é dinâmica, a de um eu plano cheio de uma multidão que, segundo o José Gil, poderá ter sido ou ser visto como ponto de partida de tudo no Pessoa, incluindo o nascimento e a vida dos heterónimos, não é? Ou seja, se aceitarmos que esse eu plano multidão não é propriamente um eu, nem o eu empírico, nem o eu vazio de substância, de sentido, etc. Aí o Gil conclui, e vai dar aquela minha ideia de há pouco, da nostalgia vitalista dos modernos, em particular do Pessoa, ele conclui que então não se trata propriamente de um eu,
mas do lugar de onde sai a plenitude da vida. A plenitude da vida, isto parece contrariar, enfim, todas as leituras. O José Gil fala mesmo do erro dos leitores de Pessoa, com a autoridade que tem, enfim, que eu não tenho, no caso dos estudos pessoanos ou de alguma reflexão sobre isso. Fala mesmo do erro dos leitores em relação a essas leituras mais frequentes do Pessoa, e parece chegar a uma espécie de quadratura do círculo, quase quadratura do círculo, que seria então a demonstrar que afinal o que atrai ou subjuga o leitor, como ele diz na poesia do Pessoa, é o seu poder de vida. E não é toda essa problemática filosófica, mais ou menos abstrata, mais ou menos vazia de substância, de sentido, etc., mas o que ele chama o seu poder de vida, que por contaminação e osmose pode ser libertador. E eu aí continuo a perguntar-me, será poder de vida, no caso como do Pessoa, ou será potência do pensamento ou do intelecto? Talvez seja mais isso, potência do pensamento, ainda e sempre, com essa componente que transparece de muitas maneiras, que é de uma nostalgia, essa sim vital, do que está do outro lado, não é? Bom, é claro, a partir daqui podia-se chegar a uma ideia muito a contrapelo do que é mais costume dizer-se, que toda a poesia do Pessoa, como acaba por concluir o José Gil, visa a espontaneidade e a singularidade absolutas. Ou seja, é possível chegar aí, mas não sem que haja no meio de tudo isto algumas contradições, não é? Quase que se podia dizer, então, sendo assim, desfaz-se aquela ideia do Pessoa como uma figura de uma impotência problemática, ou que cria problemas atrás de problemas, e gera-se a figura nele da existência de um sujeito forte, pleno de vida, com poder de vida, como diz o José Gil. Não sei, ainda não estou muito convencido. Mas, por exemplo, se for assim, e se nós avançarmos já para um caso como o da Lhançol, que se relaciona com a Pessoa durante muitos e muitos anos, embora ele nos livros publicados só tenha aparecido verdadeiramente num dos livros dela, que sai em 94, que é Lisboa-Leipzig, aí o Pessoa sofre de facto uma daquelas metamorfoses radicais que a Lhançol provoca nas figuras que escolhe e trata, mas o facto é que o Pessoa já ocupa ela ocupa de facto, até chegar a essa fase, durante uns 15 anos, ela começa a falar de Pessoa, a escrever sobre Pessoa nos cadernos, sobretudo com referência a dois dos heterónimos, ou semi-heterónimos, do Pessoa, que são o Bernardo Soares, o livro do Desassossego e um pouco o Queiro, o resto não lhe interessa muito. Isso também pode ser sintomático para uma escritora como a Lhançol, que não se interessa muito por esse lado intelectualista, ou mais intelectualizado da poesia do Pessoa, escolhe uma figura que, como a do livro do Desassossego, ou quem escreve aí, não é? Que vai muito mais ao encontro, talvez, da sua própria vontade dela, Lhançol, de se diluir no mundo e nas coisas daquela forma subtil como faz o Bernardo Soares, não é? Ou então de um certo regresso a algo de elementar que estará no Queiro e que também lhe atrai mais. Mas se compararmos, por exemplo, um caso como o da Lhançol, através da leitura que ela faz do Pessoa com o próprio Pessoa, de facto o que acontece nela é que o eu se vai resolvendo progressivamente na obra dela, nesse sentido de tender cada vez mais por uma expressão do do mundo no texto, diluindo, portanto, e anulando de alguma maneira o eu próprio nessa impessoalidade do mundo e das coisas. O Pessoa, naquela célebre carta ao Casais Monteiro, em que explica os heterónimos, a gênese dos heterónimos, também fala de qualquer coisa que pode parecer próximo. Ele diz aí que há nele uma tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Tendência orgânica. Qualquer coisa que é intrínseca a esse processo dos heterónimos e da despersonalização, mas que é orgânico. Na Lhançol, o que nós encontramos é qualquer coisa
isto para voltar à minha ideia de que não há um centro também no Pessoa. O eu que escreve, ou que vive, e as coisas, depois veremos logo, não se distinguem nela, o eu que escreve não é um centro que se divide, ainda podíamos imaginar a Pessoa assim, com esta imagem, um centro que se divide, acho que não é isso, ou que se estilhaça, ou que se despersonaliza no Pessoa. No caso dela, será um centro, não será um centro, mas será uma parte de qualquer coisa de si que tende a dissolver-se, a fundir-se com as coisas, a anular-se e não a afirmar-se. Ou seja, não é um centro que se divide, mas é uma parte que se encontra com outras partes. Talvez isto explique o facto de que o eu nela, que se dissolve por uma série de figuras, em que ela própria é figura às vezes, não se concebe a não ser em relação. Esta é esta ideia central para perceber a Lençol. E porque é que ela é diferente de muitos outros? Não há um eu que fala a partir de um centro, há um eu que é parte de qualquer coisa e que só se completa a si mesmo em relação com todos os seres. E aí chegamos à visão cósmica e universal que ela propõe quase sempre. Isso é uma diferença, acho, essencial em relação ao caso do Pessoa. Ou seja, o Pessoa, de uma maneira ou de outra, acaba por se enclausurar em si. O Gil sugere isso quando diz que ele implode para dentro e daí depois aparecem aquelas figuras. O Pessoa enclausura-se em si enquanto a Lençol se derrama no universo com todos os outros seres, não é? Um universo vivo. Então, para ela, o mundo acaba, digamos, por ser uma coisa, qualquer coisa que está aí, que fala naquela sussurro, como diz o Levinas, naquele murmúrio, que ele chama o A, e que apela para nós, e apela para o eu, naturalmente, e que não é, como diz um célebre verso da tabacaria, nem sonho do mundo, nem utopia, nem nada desse tipo. O mundo, para ela, acaba por ser alguma coisa que está aí desta forma, nessa forma informe do A, do Levinas, mas não tem propriamente forma. Há uma passagem, creio que é do Lisboa-Leipzig, que eu utilizei uma vez para partir daí como epígrafe para um texto sobre o estado do mundo, em que ela diz: o mundo não tem forma. E o que ela quer dizer com isso é, foi assim que eu li, o mundo não tem forma, o mundo é o que acontece. Aliás, como diz o Wittgenstein logo nas primeiras proposições do tratado, Die Welt ist alles, was der Fall ist, diz ele. O mundo é tudo aquilo que é o caso. E o que é o caso é o que está a acontecer. Para a Lençol nem é o que acontece, é o que está a acontecer. E depois na Finita ela tem uma outra frase que diz isto, quando escreve, nada é, tudo está sendo. Portanto, é essa ideia do devir permanente, não é? Em que então, que é um espaço dinâmico nela, um espaço do aberto, como diz o Rilke também nas Elegias. É um espaço dinâmico em que o eu se insere, entre outros. Não é? Aqui acho que há uma diferença bastante significativa entre um caso e outro caso. E já vamos fora do nosso tempo, eu acho que posso acabar aqui. Haveria um tópico que eu depois, quando escrever em definitivo, posso introduzir, porque vem aqui, digamos, a propósito, e poderia dar uma passagem para uma outra noção da Lençol, que tem a ver com essa relação e a importância da relação, que é a noção do mútuo. O mútuo nela pode entender-se também, enfim, a partir daqui, não é? Mas agora vamos deixar, porque isso metia o Heidegger e o Heidegger é complicado. Eu acho que vou ficar por aqui e se quiserem ficamos um pouquinho mais, em vez de ser 12:30 pode ser um bocadinho mais, temos tempo depois para almoçar e podemos agora conversar um pouco sobre aquilo que vos ficou, ou as dúvidas que possam ter surgido, ou a pouca clareza da exposição, ou algum conceito mais complicado, ou aspectos vossos que vocês próprios tenham da vossa experiência e que tenham a ver com algumas dessas coisas. Aquilo foi tantas pontas levantadas, pudesse depois continuar a... Pois é que estes tecidos têm muitos fios. Pois é. Levantados que eu pudesse continuar Tem. Agora, ligando mesmo às afirmações
estava a falar da Carta à Arte da Montanha e eu lembrei-me que Fernando Pessoa, num texto, isto não pega nesse livro há bastante tempo, mas num texto das páginas de doutrina estética, ele afirma que há de deixar muita complexidade para desvendar no futuro aos seus biógrafos e àqueles que se dignarem a estudar a sua obra, etc. Portanto, há uma espécie de confissão de que toda a heteronímia, toda a diversidade está muito bem controlada por ele e, embora, pronto, ou pelo menos ele tem muito bem consciência dela, quer dizer, e do que irá provocar no futuro com ela. Isso se há coisa que se pode dizer, de facto, da pessoa é que existe essa consciência em altíssimo grau daquilo que está a acontecer, não é? Ou que acontece com ele. Portanto, não há, da mesma maneira como eu há pouco dizia, que o eu, a partir de um certo momento, o eu não é inocente, é evidente que na pessoa não há inocência. É um daqueles casos, e dos mais extremos, provavelmente, nessa fase, em que se pode dizer não há inocência. Ou seja, se não há inocência, há a plena consciência dessa complexidade, né, que ele refere. E dos problemas que isso pode vir a gerar. Mas também a pessoa está a dizer isso, é claro, com a consciência de que isso poderá acontecer, mas está a dizer isso numa fase, numa época e num lugar que era o Portugal seu contemporâneo, e mesmo, não sei agora de que altura será esse texto, mas o Portugal contemporâneo de Pessoa é, por um lado, aquele que se situa na fase, para o referir, enfim, e aos seus companheiros do Orfeu, a fase inicial da Primeira Guerra e por esses anos, mas é ainda e também o dos anos 30, da presença e de uma nova geração que aparece que já com modelos muito, muito diferentes, de alguma maneira, digamos, regressando, fazendo um arco por cima do próprio Pessoa e regressando um pouco lá atrás, não é? E o Pessoa provavelmente teria a consciência de que a geração que ainda é contemporânea dele, mas que já não é, que já não percebe, o José Régio já não percebe, ou mesmo o Gaspar Simões, a não ser quando se mete pela via da psicanálise para o analisar e tal, provavelmente já saltaram para um outro patamar, regressando um pouco lá atrás, que não irá entender essa complexidade. E o tipo de poesia que ele fazia, e o fenómeno dos heterónimos, e como é que tudo isso pode acontecer, não é? Porque a presença, enfim, e depois, logo a seguir, ou quase, muito menos ainda, porque depois vem a fase em que as tendências mais presentes não, ainda têm menos a ver com essa complexidade modernista do Pessoa, não é? Que é o realismo, que é o neorrealismo, que tudo isso. O próprio surrealismo, que aparece, aliás, muito mais tarde em Portugal do que na Europa, e que não me parece estar assim muito presente no Pessoa, apesar de ser contemporâneo. Mas é isso, eu acho que ele está a falar para talvez, não sei, para uma geração ainda muito próxima dele, e que já o ultrapassou, entre aspas, porque seguiu por um caminho que não era de facto dele, e estará a falar para os vindouros, para nós e para o que vinha depois, com essa clara consciência de que não se trata ali nem, digamos, daquilo que era mais habitual ainda no seu próprio tempo, na poesia portuguesa, com pouquíssimas exceções, mesmo no Sá Carneiro. Não se trata desse derrame ou dessa projeção do eu enquanto tal, mas trata-se dessa incapacidade de dizer o que é isso, do eu, e que resulta nessa floresta de muitos caminhos, que é essa dos heterónimos, não é? Ele tinha consciência disso, de certeza, não é? E muitos desses textos já são de uma fase mais adiantada, que é natural que já tenha a ver com o caminho que a poesia estava a tomar na altura, a poesia e não só, provavelmente. Uma questão, talvez, interessante, é como é que Fernando Pessoa, e tendo em conta a referência de Marcelo Carneiro, lidou com essa possibilidade, a subalternidade do eu empírico, o eu corpo,
e o impacto daquilo que projetou em termos da sua poesia. Eu não tenho dado, quer dizer, não dei assim nunca muita importância a isso. Aliás, como eu disse há pouco, eu não sou pessoano, não é? Enfim, todos nós passamos por lá mais ou menos, numa altura, e a mim interessou uma pessoa um pouco por ricochete, ou seja, porque eu me interessei a certa altura, mais até do que hoje, ou escrevi algumas coisas sobre os modernismos em geral e a modernidade e todo esse processo, não é, que vai dar ao Pessoa, mas não especificamente no Pessoa, em si mesmo. Não é? E o Pessoa, para mim, sempre foi um fenómeno em contexto, nesse contexto. Mais recentemente houve um colóquio de que saíram as atas agora há muito pouco tempo sobre o corpo em Pessoa, exatamente. É claro que a Pessoa, o problema do eu empírico, do corpo, a mim pareceu-me, naquele ensaio que escrevi, chamado O Espinho de Sócrates, como o lugar, digamos, dessa tal nostalgia vitalista, porque é um lugar, digamos, incontornável, a que se não pode fugir, não é? O próprio corpo. Esse seria o lugar, de facto, dessa nostalgia vitalista que marca, digamos, aquilo que está para lá, às vezes, ou nas entrelinhas da poesia que a pessoa vai escrevendo. Portanto, o corpo é uma espécie de lugar de referência dessa grande nostalgia. O Pessoa dá-lhe às vezes formas muito diversas, às vezes é a infância, como em muitos, outras vezes é a alegre inconsciência da vida dos outros, outras vezes são imagens como aquela do que está para lá do muro branco do quintal, onde se joga a bola, etc, etc. É esse tipo de imagem. Eu vejo isso como, de facto, ainda no âmbito daquela problemática do que eu chamava o espinho do intelecto cravado no corpo, cravado numa disposição de fundo, mas não de superfície, não é aquela que transparece mais claramente, que é essa de uma certa nostalgia vitalista dos modernos. Eu via isso muito melhor e por isso estendi um bocado à Pessoa, porque me parece que se aplica em alguns dos expressionistas alemães, sobre quem escrevia mais nessa altura. Isso aí é mais evidente ainda, nesse caso. Mas não deixa de estar ausente também, por exemplo, do T.S. Eliot, que cria também aquela célebre fórmula da impessoalidade para despersonalizar a expressão do eu, do correlativo objetivo, num dos ensaios, o correlativo objetivo da expressão do eu. Portanto, o eu não se manifesta e não se enuncia explicitamente, mas arranja um correlativo que lhe confira a objetividade, e que podem ser muitos. Também aí, naqueles grandes poemas de alguns modernistas dessa fase, como o Eliot ou como o Pound e outros, eu penso que essas imagens da nostalgia do corpo, que pode ser a vida, e as coisas correspondem-se, a maior parte das vezes, e disseminam-se depois por muitas imagens diferentes, tem a ver com isto, com essa ideia do espinho, que me veio de um episódio de Sócrates, na Grécia Antiga. Que se conta de Sócrates, que um dia fugindo de uma batalha com um exército grego onde tinha sido incorporado, fugindo dos persas, espetou um espinho enorme no pé, ficou para trás e os gregos fugiram à frente dele e ele ficou ali sentado sozinho. E os persas cada vez mais próximos. E, entretanto, vem uma bruma que envolve o Sócrates em névoa e a vista a visibilidade era menor, não se percebia bem quem era quem e tal. E o Sócrates inventa um estratagema, que é o de, sozinho, no meio do campo, com os persas já perto, começar aos gritos e a dar ordens de comando. Avança a cavalaria daqui, avança a infantaria do outro lado, e faz uma tremenda confusão, com muitas vozes também, imensas vozes em que se desdobra, de tal maneira que os persas ficaram completamente confundidos, foram na direção errada, os gregos voltaram para trás e recuperaram-no. Há um espinho, esse episódio levou-me à ideia do espinho de Sócrates, que deu título a este livro, porque é de facto um espinho cravado num pé que era já, na Grécia Antiga, o da grande viragem na filosofia, dos pré-socráticos para o Sócrates e para a razão, e para o Logos, para o intelecto. Não é? Tal como nos modernos. O espinho está lá, é o corpo.